quanto antes você descobrir o que eu vou te falar aqui agora, essa verdade que não é minha, mas é que é algo maior, algo extraordinário, que nós temos à nossa disposição, quanto antes você entender isso, vai te levar a realmente viver uma vida de propósito e de significado diante de Deus. Sabe, a maioria das pessoas tem uma visão natural e são guiadas por aquilo que aparece de oportunidade para elas, ou que aparece de uma oportunidade de um relacionamento, ou de uma oportunidade até de algo que parece bom. E é aí que muitas vezes nós erramos, por não pegar uma confirmação de Deus, se aquilo é uma revelação de Deus para nós, se é um propósito de Deus para nós, e também dentro do tempo e do momento em que oportunidades aparecem para nós. Agora, escute bem, eu vi o Senhor dizendo aqui que nós sempre precisamos sim de uma confirmação de Deus, mas eu vi o Senhor dizendo que você não deve pegar tudo como uma confirmação. Você não deve pegar tudo como uma confirmação, mas você deve discernir bem. Muitas vezes eu faço uma oração em pensamento, eu estou naquele espírito de oração, eu faço uma oração e eu vejo algo acontecendo, eu vejo uma resposta de Deus extraordinária, algo que não teria como ter uma interferência, sabe? E as pessoas hoje, elas pegam coisas como se fossem confirmações, quando na verdade não são. Agora, no ambiente da unção, no ambiente onde existe uma adoração sincera diante de Deus, onde a presença de Deus está, sempre Deus está falando. Por exemplo, essa semana eu tenho recebido testemunhos, no momento de adoração, Deus usando pessoas para entregar palavras, Deus também me usou para entregar algumas palavras, e ao mesmo tempo, teve pessoas que Deus falou diretamente com elas, ao ponto de elas ficar tão tocadas, de saber que Deus está falando com elas. Umas choram, a outras pulam, a outras batem palma, outras também ficam em silêncio, mas elas conseguem perceber, elas conseguem ter a experiência de que é Deus falando com elas. Sabe, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está vendo? No versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito para você. Por mais que algumas pessoas não acreditem, mas você não veio para a terra por obra do acaso, não. Deus tem um propósito a ser revelado na sua vida. E o que mais impede, uma das coisas que mais impede o propósito de Deus na vida de uma pessoa, são as alianças que ela faz e também as decisões que toma sem uma confirmação de Deus. Muitas vezes Deus já não está falando algo com a gente há muito tempo e a gente não está querendo ouvir, sabe? A Bíblia diz que durante a noite, enquanto a gente dorme, sabe, Deus fala conosco por meio de um sonho, de uma visão ou de uma revelação, e Ele fala uma vez, Ele fala duas vezes, e muitas vezes nós não queremos ouvir. Você está vendo? Ele fala através de sonho, Ele fala através de visão, sabe? E Ele fala muitas vezes também através de uma palavra que está saltando no seu coração, que está saltando para você. Ele fala de muitas formas e muitas vezes nós não damos atenção à instrução de Deus. Olha o que Deus está me trazendo aqui agora. Livro de Jó, capítulo 33, do 15 ao 17. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Muitas vezes em um sonho, Deus vai corrigir. Muitas vezes um sonho, Deus vai também dar uma instrução. Muitas vezes em sonho, Deus vai revelar até um relacionamento, uma aliança, ou algo que Ele tem para você fazer ou para você não fazer.
Você está vendo? E esse versículo começa dizendo que muitas vezes Deus fala uma, Deus fala duas, e o homem não percebe que aquela é uma palavra ou uma instrução de Deus. Sabe, eu não sou guiado por oportunidades. Nós não devemos ser guiados por oportunidades. Não. Tem oportunidades que Deus dá? Sim. Tem oportunidades que Deus nos apresenta? Sim. Mas, se você é uma pessoa que está muito ligada na oportunidade, sabe, provavelmente você está correndo um risco de fazer coisas que Deus não te pediu para fazer. Esses dias me perguntaram algo sobre isso. Por que que uma empresa específica ou uma igreja específica tem alguma dificuldade, né? Hoje a gente vê muitas igrejas abrindo, e está tudo bem, muitas eu creio que é Deus mesmo, né? Mas muitas vezes as pessoas estão querendo que Deus abençoe aquilo que Deus não pediu para a pessoa fazer. Você está vendo? Sabe, às vezes a pessoa quer que Deus abençoe algo que Deus não pediu para ela fazer. E isso é o quê? Vai gerar problema desnecessário, porque Deus não está nisso. E pessoas que são guiadas por oportunidades vão, sabe, correr esse risco. Mas também, o contrário também é verdadeiro. Quando Deus te dá uma instrução para fazer algo, quando Deus te revela, ou quando Deus te dá um direcionamento de fazer algo, Ele também vai se comprometer, Ele vai se comprometer em te ajudar naquilo que você tem para fazer. Por quê? Aquilo não é só seu, aquilo não é só meu, aquilo é propósito de Deus, sabe? A Bíblia diz que quando Jeremias estava no ventre, Deus já tinha um propósito, um desígnio para a vida dele. A Bíblia também diz lá em Salmo 139:16, que quando nós éramos um embrião, no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Você já parou para meditar nessa revelação? Quando você era um embrião, no ventre da sua mãe, sabe? Quando você era ainda um ser de tamanho, vamos dizer, insignificante, mas já tinha vida em você. Quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus, naquele momento, escreveu a sua trajetória, escreveu a sua jornada, escreveu a sua história. Ele já sabia das dificuldades que você ia passar. Ele já sabia de tudo que você ia passar. Ele sabia também das coisas boas que Ele reservou para você. A Bíblia diz que Deus tem um plano bom e não de mal. Sabe, uma coisa que às vezes me entristece um pouco. Primeiro, são pessoas vivendo fora da vontade de Deus. E em segundo lugar, pessoas que entendem errado. Acham que a vontade de Deus é ruim. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria é quando nós entramos no propósito de Deus para nós. Você está vendo? E eu quero orar por isso agora, para Deus revelar. E para Deus te livrar, para Deus nos livrar das coisas que não são para nós. De coisas também que às vezes não é para nós, mas não é o tempo. Para Deus nos livrar de todas as coisas que não é dele para nós. E Deus colocar as oportunidades que é a vontade dele. As oportunidades que é plano dele para a nossa vida. Deus está trazendo oportunidades para pessoas que estão aqui. Você está vendo? Mas Deus quer o quê? Deus quer que você procure por Ele. E as oportunidades vão procurar por você. É claro que se Deus te dá um direcionamento de você fazer algo, né? De você procurar alguém, porque Deus te revelou, é diferente, sabe? Mas o que Deus estava me dando é que muitas vezes nós estamos procurando, a maioria das pessoas estão procurando as oportunidades. E não é para ser assim com você, não. Eu mesmo já tive várias oportunidades e eu rejeitei. Você está vendo? E eu sei que tem aquele estudo, até na psicologia, né? Que fala sobre esse tipo de coisa. Enfim, eles falam sobre a autossabotagem, né? Vou falar, e esse tipo de coisa. Mas muitas vezes eu percebi que não era autossabotagem coisa nenhuma. Era porque Deus já tinha me revelado. Algumas coisas Deus tinha me revelado já, e outras coisas meu coração fechou. E outras coisas em sonho, uma visão, ou então acordado mesmo o Espírito Santo falou comigo. Você está vendo? E o Espírito Santo não está querendo falar só com um ou com o outro, não. Ele está querendo também falar com você que entregou sua vida para Jesus, que está procurando por Jesus agora. Ele quer falar com você. E eu sei que Deus tem o melhor para você.
sabe? Nós estamos em uma breve passagem aqui na Terra. Também não é nenhuma vantagem você querer se dar bem aqui sem Jesus. Você já sabe disso, né? Por quê? Porque nós temos a eternidade. Tudo vai fazer sentido quando nós chegarmos na era futura, na eternidade. A maneira que você vive aqui na Terra vai impactar a sua eternidade. Você está vendo? Mas eu vi o Senhor dizendo também, ele tem boas oportunidades. Ele tem boas oportunidades. Então qual que é a questão que Deus está falando com você hoje? Sempre ore antes para ter uma revelação de Deus, para ter uma confirmação de Deus, para aceitar uma oportunidade, ou para entrar em um relacionamento de amizade, ou um relacionamento de íntimo, seja o que for, sabe? Procure saber sempre qual é a vontade do Senhor. Colossenses capítulo 1. Sabe, você quer desenvolver espiritualmente? Você quer crescer espiritualmente? Colossenses capítulo 1. Em tudo, procure saber qual é a vontade do Senhor. Se você orar, se você ler a Bíblia, se você buscar por Deus, Ele vai te revelar. Você está vendo? Muitas vezes Deus vai te revelar capítulo da Bíblia, até capítulo e versículo que talvez você nem sabe, Deus te revela. Sabe? Deus começou, uma das formas que Deus fala comigo há alguns anos é assim. Muitas vezes eu nem sei que tem aquele tanto de versículo em um livro da Bíblia. E Deus me revela dessa forma também. Você está vendo? Então Deus ele é grande. Deus ele é extraordinário. E Deus ele tem as maneiras de te livrar de problemas desnecessários. Porque às vezes, como se diz por aí aquele ditado, o maior cego é aquele que não quer ver. Tanto para as coisas ruins, mas também para coisas boas. Tem coisas às vezes também que está na nossa frente e nós estamos enxergando, né? E tem coisas que são oportunidade para te atrapalhar mesmo de uma vez, né? Então o que vai resolver isso? Coloque em oração. E eu vou orar agora. E se você está em uma situação que Deus precisa te revelar uma decisão na vontade dele para você, decisão certa de Deus para você, nós vamos orar aqui agora e Deus vai te revelar, sabe? Talvez no momento de adoração, ou talvez durante a noite, enquanto você dorme, Deus vai vir. Você escuta que Davi já estava muito abastado, já estava resolvido, né? E vamos dizer assim, mas apareceu uma oportunidade de conquistar mais uma cidade. E Davi naquele momento ele falou, né, eu só vou entrar se Deus me confirmar na nossa palavra, né? Se Deus falar comigo sobre isso. E a Bíblia diz que Davi, ele pede uma confirmação, Deus dá uma primeira confirmação. Meu pai gosta de pregar essa palavra. E ele pede uma outra confirmação para possuir a cidade de Keila. E a segunda confirmação, Deus também dá para ele. Né? Se eu fosse Davi na altura do campeonato, eu ia falar, Deus, mas já teve tanta vitória, para mim já está bom. Né? Porque o caso de Davi ele já tinha vencido demais. No nosso caso, nós estamos vencendo muita coisa ainda. Né? No nosso caso, ele está querendo algo de Deus para viver o propósito dele. Agora, aí uma terceira confirmação, Deus liberou também a terceira confirmação. E só depois das 3 confirmações, e não é, sabe, como eu estava falando aqui com você, não pega qualquer coisa como confirmação. Sabe, tenha o seu particular com Deus, faz uma oração em espírito e espera Deus usar alguém para você. Faz uma oração em espírito e vai dormir à noite, né? Faz uma oração, sabe, em pensamento e fica aguardando diante de Deus por algum tempo. Você está vendo? Olha aí vai descer a confirmação sem nenhuma interferência. Faz uma oração em espírito e fica orando em línguas por um tempo, né? Por alguns dias, se for o caso. E vamos esperar Deus responder. Vamos esperar Deus falar, porque Ele fala para te livrar de problemas desnecessários e para te colocar dentro do plano, do propósito dEle para a sua vida. Você está vendo? Eu vou orar aqui com você agora. Eu vou focar essa oração em Deus te revelar, em Deus falar com você. Deus falar com você as oportunidades e como também Ele vai suprir até as suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, de relacionamentos e financeiras. Deus Ele quer suprir toda a sua necessidade. Você está vendo? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus,
Eu oro agora por espírito de sabedoria e de revelação. Nos revela quem Tu és, Senhor. A Tua palavra fala sobre espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Pai, quanto mais nós Te conhecemos, mais também nós conhecemos sobre nós mesmos. Eu peço agora que o Senhor venha revelar, que o Senhor não nos deixe enganados nem confundidos, mas que o Senhor nos revela a Sua vontade. Eu oro para que ainda hoje o Senhor venha revelar para pessoas aqui que estão precisando tomar decisões importantes, decisões urgentes. E eu oro também, Pai, nos próximos 3 dias, pessoas aqui, outro grupo de pessoas que tem coisas não tão urgentes. Eu peço que nos próximos 3 dias o Senhor venha revelar também. Olha o que Deus está me falando aqui, ó. Tem alguém que está precisando de uma confirmação urgente para essa segunda-feira. Está precisando de uma palavra, de uma resposta de Deus urgente. E eu dou uma ordem agora que toda interferência caia por terra agora em nome de Jesus. Toda treva, tudo aquilo que está tapando os seus ouvidos espirituais, tudo aquilo que está tapando os seus olhos espirituais, sejam destruídos agora todos os impedimentos. Saia todo o mal agora, em nome de Jesus. Vai descer a resposta de Deus. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar qual é a decisão dentro do propósito dele para você. Não seja guiado pela necessidade, nem pelas oportunidades, não. Seja guiado pelo querer de Deus para você, e Deus vai revelar. Deus vai revelar para você. Você está ouvindo? Eu já vejo Deus trabalhando. Eu já vejo o Espírito de Deus trabalhando. Alguns aqui durante a noite, outros aqui Deus vai usar pessoas com você, outras Deus vai descer a resposta direto para você. Eu achei tão lindo. Eu acho tão lindo uma coisa, sabe quando? Eu também gosto quando Deus me usa e Deus me dá palavras específicas, revela o nome das pessoas, eu gosto. Isso é bíblico, isso é para hoje em dia sim. Mas uma coisa que me deixa muito impactado é que enquanto nós estamos adorando, Deus fala direto com alguém. E até aquela pessoa que é mais comedida, um pouco assim, ela começa a chorar, ela fala, Deus falou comigo. Tem outras que falam assim, eu estava lá e naquele momento de adoração, sabe? E veio uma voz, veio um pensamento muito forte dentro de mim, Deus falou comigo, sabe? Deus vai descer resposta também direto aqui no seu coração. E quando Deus fala, você sabe que é Deus. Tem momento que Deus fala tão forte, sabe? Para não deixar nenhuma dúvida para você. E eu declaro experiências sobrenaturais, experiências poderosas. Você acha que você precisa de coisas, de oportunidade? Não, você precisa de uma palavra de Deus. Uma palavra muda a sua história. Por quê? Porque tira você da história que você quer para nos colocar na história que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro, tem aqui na descrição, nosso número é 199-9588-3146. Você pode mandar por aquele aplicativo de mensagens, tá? No primeiro comentário fixado, eu vou deixar aqui o link do grupo no canal, tá? Uma oração especial também. E aqui na descrição tem as formas de ofertar, tá? Envia a sua oferta aí, e eu creio que vai ser especial, porque nós estamos aqui debaixo de uma missão de Deus, tá? Se Deus sentir tocado, é sobre isso. Deus tem tocado sobre isso, né? Então faça, que eu creio que vai ser muito, muito bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá.